Boa noite, mais uma live da Step U. Boa noite quem está chegando. A gente vai dar início a mais uma live da Step U. Hoje a convidada é a Lorena Lacerda. Ela é CEO do Grupo Valori, sócia fundadora da Step U e diretora de conteúdo também. E ela é nossa instrutora. Atualmente a gente está com o Leader Up, é um dos programas onde ela é a condutora. E logo a gente vai ter feedback para resultados na Step U, conduzido pela Lorena também. Vai ser muito legal o papo de hoje. A gente vai falar da liderança 4.0. A Lorena acabou de entrar. Deixa ela enviar o convite. Sejam bem-vindos todos. Nosso tema é liderança 4.0. Envie, manda um aviãozinho aqui para todo mundo. Oi, Lorena! Oi! Tava aqui Boa falando. noite! Boa noite! Olha você aqui comigo, ó. Ah, que chique! Eu tô quase me teletransportando já para estar em vários lugares. Tava falando aqui que você hoje é responsável por 2 programas, né? Um já está no ar, que é o Leader Up, e o próximo é feedback para resultados, né? Que vai ao ar também logo esse mês agora. A gente está subindo o seu programa aí para as pessoas terem contato com esse tema extremamente importante. Então, os 2 programas também são muito voltados para a liderança, né, Lorena? Para as pessoas que estão ocupando o cargo. Eles são programas para liderança. A diferença é que o Leader Up, ele é um programa para quem está liderando há pouco tempo ou que deseja liderar, porque ele é um programa que trabalha muito a forma de pensar, os desafios que alguém que começou a liderar tem, né? Porque muitas pessoas são jogados na liderança sem preparo, sem desenvolvimento, e aí acabam não conseguindo performar. Liderar é um grande desafio e é preciso se preparar para isso, né? Então, o Liderar tem esse objetivo. E já o programa novo, que logo nós vamos lançar, o feedback para resultados, ele é para qualquer pessoa em qualquer condição de liderança, né? Então, se estiver liderando equipes, com certeza tem que dar feedback. Então, o feedback para resultados ajuda com muita ferramenta, muita prática, a colocar realmente essa importante habilidade como uma das forças do líder. Saber dar feedback, criar uma cultura de feedback na organização. São os 2 programas que eu sou responsável aí como instrutora da Step U. Então, olha, hoje o tema, gente, para quem acabou de entrar, liderança 4.0, um tema extremamente relevante que a gente vai conversar hoje, sobre esses avanços que houveram nas últimas décadas, principalmente tecnológico, e como eles impactaram nas organizações. E, óbvio, impactando nas organizações, impactou em gestão de pessoas, né? As pessoas que lideravam tiveram que aprender novas habilidades. Então, a Lorena vem trazer um pouco para a gente que está hoje assistindo a live. O que é interessante esse líder de hoje aprender? O que era no passado era necessário? O que agora realmente é necessário? Porque mudou muito, né, Lorena? Eu, por exemplo, eu e você, a gente sabe, a gente foi líder, começou a ser líder há quase 3 décadas atrás. Nós somos jovens, tá, gente? É porque a gente começou a trabalhar cedo. É porque a gente começou a ser líder há quase 3 décadas atrás. Era muito diferente o contexto. Estava realmente começando esse avanço tecnológico, mas a gente não estava tão impactada como esse momento presente, não é verdade? Eu comecei a minha primeira experiência de liderança foi aos 20 anos de idade, né? Que eu assumi uma gerência administrativa. Eu tenho 45, então são 25 anos de experiência de liderar. E eu sei o que é o desafio de você conseguir levar uma equipe para alta performance, manter essa equipe na alta performance, resolver várias demandas diferentes. Então, eu já tive a experiência de ser líder enquanto eu era colaboradora de organização e agora líder da minha própria equipe, da minha própria empresa e também trabalhando outros líderes de empresas que são clientes da minha empresa e tudo mais, né? Então, é a área que eu gosto de atuar e que eu sinto, assim, muita alegria e muito interesse em estar sempre aprendendo, sempre buscando conhecer o que tem de novo, quais são as mudanças que o mundo pede para a liderança
E a gente falar hoje de liderança 4.0 vem muito assim ao encontro daquilo que muitos dos líderes estão vivendo, que é a necessidade de desenvolver um olhar diferente para um mundo completamente VUCA, né? A gente vai falar do VUCA aqui. E como é que o líder deste mundo precisa pensar, se comunicar, agir, para conseguir que essa equipe seja realmente uma equipe de alta performance. E como seria isso? A gente está percebendo que acelerou, a gente vem falando de VUCA há algum tempo, né Lorena? Que é essa questão da mudança do mundo, como ele está mais rápido, como o número de informações dobra a cada minuto, triplica, quintuplica. Eu acho que na pandemia, eu não sei o que aconteceu, que o negócio parece que andou até mais rápido, né? Com a questão do volume de informação. Com essa tanta carga de exigência, de mudança, de nova informação, o que, como eu estava falando há algumas décadas atrás, já tinha começado, mas não estava como está agora. O que é fundamental para esse líder que está agora, que vem da liderança passada e o que está entrando agora é novo líder? O que seria fundamental para ele dar foco, para ele não perder o bonde da história, né? Que eu falo. A gente tem que tomar muito cuidado para não perder o bonde da história. Acho que o primeiro ponto é o quanto o líder tem que estar aberto para o desconhecido. Eu vejo muitos assim, cheios de certezas, cheios de opiniões formadas, de como... Copo cheio, né, Lorena? Copo cheio. Copo cheio, não entra nada. É assim que as coisas são, liderança de equipe é assim, gestão tem que ser assim. E eu vejo que quando um líder tem esse modelo, de cara, ele não vai conseguir fazer conexão com a maior parte da equipe dele, que é uma equipe que está totalmente antenada, trabalhando com novas possibilidades, num mundo cada vez mais digital. E esse líder está diferente, né? Então, acho que o primeiro ponto é essa cabeça aberta para, ok, eu não sei o que vem por aí, mas eu estou aberto para aprender coisas novas e eu nunca paro de aprender. Hoje eu tive uma sessão com um cliente meu, que é um empresário, eu estava como mentora dele, e ele falou para mim que ele faz tempo, que há uns anos atrás, ele se dedicava muito a estudar. Então ele fazia cursos, MBA, pós-graduação, lia revistas, participava de conferências, e que ele era um entusiasta, né, do estudo, do aprendizado. Mas que nos últimos anos ele ficou meio cansado disso, que ele começou a dedicar para aprender outras coisas. Então, ele quer aprender, sei lá, fotografia, culinária, papapá, e que da gestão em si mesmo ele já sabe até bastante coisa, então ele ficou desmotivado para continuar estudando. Né? Quer dizer, no mundo, vamos falar do VUCA, né? No mundo volátil, ou seja, um mundo que você não sabe exatamente, né, o que vai acontecer porque não tem uma sequência lógica, né? De incerteza, que é uncertainty em inglês, né? Um mundo incerto, em que a gente, agora mais do que nunca, eu acho que quem tinha dúvida que o modelo cultural do mundo era o VUCA, agora já não tem mais, né? Agora a ficha caiu, né, Lorena? Agora a ficha caiu, né? Então, que o mundo realmente é incerto, né? C do VUCA é de complexidade. Então, um mundo complexo, que a gente não sabe exatamente qual é a tendência. Será que nós vamos para cá? Será que nós vamos para lá? Então, para pensar. O que a pandemia trouxe de novo? Será que a gente vai gostar mais de fazer home office e as empresas vão apostar mais no home office? Ou não? Ou a experiência do home office serviu para a gente falar assim, não é isso que a gente quer. Sabe? É complexo. Porque depende do segmento, depende da região geográfica. Então, tem muita complexidade. Tem segmento que já mudou de forma definitiva mesmo. Não vai ter mais o estabelecimento físico, né? Eu conheço algumas pessoas, mas principalmente na tecnologia. Você tem muita razão no que você está falando. Não vai valer para todos os segmentos. E isso, a questão da complexidade, que tem muito a ver com aquela solução que dava certo no passado, talvez agora a gente não sabe se vai dar, né? Exatamente. Eu falei sobre isso ontem. Eu estava fazendo uma mentoria, coaching com uma cliente minha, que é uma executiva, vice-presidente de uma empresa.
E ela falou que está tendo muita dificuldade de convencer o presidente com algumas ideias importantes que ela acha assim, que são essenciais de contexto de mercado que ela está vendo, assim, que vai ser muito problemático se eles não mudarem de linha, de rumo, mas que está sendo extremamente difícil levar essas ideias para ele. Por quê? Porque ele vive na armadilha do sucesso, né? Sempre deu certo, a gente está dando certo, por que a gente vai mudar, né? Aí a gente trabalhou muito isso ontem, de como ela pode influenciá-lo para mostrar que o que te trouxe até aqui não é exatamente o que vai te levar até lá. Você está trazendo uma característica comportamental que até, inclusive, é muito falada nos fóruns mundiais de economia, naquele Fórum Mundial de Economia, que é flexibilidade cognitiva, né, Lorena? Que é a questão de você ter um mindset mais flexível. As pessoas precisam adquirir isso, né? Pelo que você está trazendo aí, você está falando de dois contextos. Uma pessoa tentando influenciar a outra. Então, o dono dessa companhia ele que deveria estar incentivando o time dele a ter um pensamento mais flexível, mais móvel, né, com relação ao contexto de mudança. E ele está resistente, né? Pois é. Então, assim, é um mundo complexo em que a gente não consegue enxergar todos os fatores que influenciam numa estratégia e a gente tem que navegar nesse mundo. E o A de ambiguidade, né? Que hoje também, conversando com outro cliente meu essa semana até atendi muita gente. Ele falando sobre a estratégia que ele usa para os negócios, né? E ele falando que a estratégia dele é uma estratégia de eficiência operacional, com uma estratégia de foco em custos, de sempre trabalhar com o menor custo possível para ter o melhor preço para o cliente, o menor preço para o cliente e tudo mais, mas que ele estava num paradoxo, porque ele via que num negócio novo que ele está pensando, ele precisaria trabalhar alguns produtos de uma maneira um pouco mais premium, com atendimento diferenciado. Então, como é que ele faria? Eu falei, olha, você já ouviu falar de estratégia ambidestra, né? Ambidestria estratégica trabalha para resolver a ambiguidade. Quer dizer, como é que você pode, no mesmo negócio, você ter duas estratégias, né? Então, assim, o gestor que acha, né, que existe uma solução pronta, que o que ele usava como estratégia de antigamente é o que ele vai continuar usando, ele não está aberto para realmente deixar, né, as possibilidades virem, ele está fadado a fazer más escolhas. Então, acho que essa questão do modelo mental, reconhecendo o mundo que a gente vive hoje, é o primeiro ponto para a mudança, né, para esse modelo de liderança 4.0. Você falou um termo muito interessante, síndrome do sucesso, foi isso que as pessoas têm? Armadilha do sucesso. A armadilha do sucesso. Você podia falar só mais um pouquinho disso, Lorena? Posso. Até porque eu acho que é um sabotador isso para a liderança, né? Porque esse é um modelo, e aí, de novo, é um modelo muito do passado, muito preso em coisas do passado. Parece que a pessoa não andou no contexto, né? Ela ficou lá. As pessoas têm mania de falar assim, que eu acho isso péssimo. Às vezes eu falo e refaço a fala. Ah, lá no meu tempo. Mas não, seu tempo é agora, né? Desconstrói essa frase, não é lá no meu tempo. O seu tempo é aqui, você está vivendo agora, o presente, né? Então a gente tem esse hábito, no meu tempo, não sei o quê. Podia fala mais um pouquinho pra gente disso. O que acontece? O nosso cérebro trabalha no modelo da gratificação, né? Então a gente quer experimentar aquilo que nos dá prazer. Então, tudo aquilo que nos dá prazer, a gente quer mais na nossa vida. Para pensar, você que está aqui nos ouvindo hoje, né? Você quer experimentar mais momentos daquilo que te dá prazer. Então, se você executa de determinada forma as suas atividades no papel X que você tinha durante anos de trabalho e dava certo para você, ou seja, você conseguia resultados agindo daquela forma, o que você entende? Que você tem que continuar agindo dessa forma. Porque já que você teve sucesso, é sinal de que foi uma estratégia adequada e que você deveria mantê-la, né? Então, a gente internaliza isso, coloca isso no nosso modelo mental e sai tratorando, usando o mesmo modelo. E a gente não enxerga que as coisas vão mudando, o universo muda, a economia muda, o segmento que a gente atua muda, a equipe muda, as diretrizes da empresa mudam, o comportamento do consumidor muda. Então, como é que eu posso usar a mesma estratégia? Então, voltando para uma experiência de liderança, né? O que é uma armadilha do sucesso?
Então, um líder que tinha sucesso numa empresa extremamente tradicional. Vou dar um exemplo. Uma empresa tradicional, né, de uma cultura muito formal. E essa pessoa tinha muito sucesso lá. Deu resultado trabalhando da forma como ele trabalhava. Aí ele migra para uma empresa de uma cultura extremamente informal, muito mais dinâmica, muito mais aberta, em que as pessoas não têm um respeito à hierarquia, como se fosse uma coisa muito importante, muito pelo contrário. O que vai acontecer com essa pessoa? O estilo de liderança dela vai ser colocado em xeque. E se ela ficar presa àquele estilo dela anterior de ser, ela vai ter frustrações porque não vai funcionar. Então, a armadilha do sucesso é a gente se prender naquilo que sempre deu certo. Mas aquilo que sempre deu certo num outro contexto, né? Num outro cenário. E a partir de agora, o cenário pode ser outro. E você vai usar as mesmas roupas, as mesmas armas, os mesmos recursos quando o cenário é outro, né? Então, você está numa tempestade, está num barquinho. Na hora que a tempestade... Aliás, você está no mar calmo, num barco. Na hora que a tempestade chega, você vai ter que proteger esse barco, né? Recuar as velas para poder ter outra performance naquela tempestade. E eu vejo muitas empresas e muitos empresários fortemente nessa armadilha do sucesso. Porque como a empresa deles sempre navegou em mares calmos, sem muito concorrente, sem muita competitividade... Eles acham o seguinte, não, mas sempre deu certo, a gente sempre fez assim e a nossa estratégia nos trouxe até aqui, nós somos uma empresa bem-sucedida e eles param no tempo. Enquanto isso, vem concorrentes muito mais velozes, muito mais ágeis. E às vezes menor, né? Com muito mais ousado. O que a gente está vendo muita startup quebrando grandes corporações, né, Lorena? Os avanços tecnológicos que trouxeram isso. Né, startups quebrando grandes corporações, porque você falou, tem mobilidade, não tem um modelo fixo, né? Então, rápida para mudança, pessoas mais conectadas e antenadas, e eu percebo que tudo volta lá no comportamento. Tudo que você está falando aí é o comportamento do indivíduo que acaba prejudicando ele nas questões de agilidade para mudança, em perceber o mundo que o mundo mudou, em estar aberto para até ouvir uma crítica, um feedback. Né? Então, de você olhar para o teu negócio, porque tem uma coisa, você está falando de empreendedor, e eu vejo muito isso, pequeno e médio empreendedor fazendo isso. Né? Deu certo, às vezes é uma empresa mais familiar também, tem todo um histórico, e tem uma tratativa com o negócio como se o negócio fosse um filho. É o filho mais velho, ou é o filho mais novo, né? Eles têm um amor pela empresa como se fosse um filho, né? E aí parece que eu lido com pequeno e médio empresário, principalmente aqui em São Paulo. E eu fico muito feliz quando eu começo um trabalho e eles falam assim, olha, a gente já cuidou aqui dos produtos, dos processos, e aí agora a gente lembrou que a gente tem gente aqui que a gente tem que cuidar. E aí eles percebem que muitas técnicas que eles levaram para dentro da empresa, de metodologia, não estão funcionando. Nossa, eu gastei um dinheiro enorme com esse método, com esse sistema. Falei, pois é, tinha que ter vindo antes as pessoas, porque ter método bacana não adianta se as pessoas não mudaram o pensamento delas com relação ao método. Faz sentido isso, Lorena? Você não mudou a mente das pessoas, você não mudou a sua. A primeira característica da liderança 4.0 é a capacidade de conduzir a equipe na transformação digital. Né? Então, o que é a liderança 4.0? É uma liderança desse novo mundo. Um mundo muito digital. Como é que uma liderança vai lidar com toda a resistência que normalmente as pessoas têm para novas tecnologias? Porque uma coisa é a gente pegar essa nova geração que já cresceu no mundo da tecnologia e que navega com toda a facilidade do mundo nesse processo. Outra coisa é você pegar aí pessoas da nossa geração, né? Ou mesmo da geração pós a nossa, que já usa tecnologia, mas usa de uma maneira não disruptiva. Né? Não é tudo com tecnologia. Então, agora, o líder 4.0, o primeiro ponto é que ele tem que conduzir a cultura organizacional para um modelo de tecnologia alocada nos processos. Perfeito. E como é que ele vai fazer isso se ele mesmo tem resistência? Se ele mesmo fala assim, para que usar esse sistema para
gerenciar atividades da equipe, eu estou falando com a equipe todo dia, eu tenho WhatsApp, eu tenho telefone, eu tenho reunião. Para que esse negócio? Outro dia eu sugeri, por que você não usa Trello para gerenciar seus projetos? Para que é isso aí? Eu tenho Outlook. Eu falei, não, mas... Agora, você imagina um mundo daqui a 5 anos. Né? Então, como é que as empresas vão competir nesse mundo, no mundo cada vez mais digital, se os líderes têm um modelo mental de eu sempre fiz assim, é assim que eu deveria ser, né? Então, como é que as organizações vão conseguir implementar culturas realmente digitais, né? Com várias tecnologias que vão substituir os processos, várias etapas de processo. Perfeito. Então, esse ponto é o primeiro ponto. É o modelo mental para entender que o mundo está em transformação e se abrir. E a maioria dos líderes se sente insegura, porque não domina. Mas eu acho que é uma questão de humildade para falar, olha, eu não sei, eu não domino. Me ajuda. Mas eu quero aprender e eu estou disposto a aprender porque eu reconheço o valor que isso tem. Né? Então, eu vou abrir vou abrir até um parênteses aqui no que você está falando, quem está nos ouvindo agora, isso é muito importante, gente. Antes de tudo, antes de sair investindo em metodologias ágeis, em sistemas caríssimos, primeiro chama teu time e percebe qual é o modelo desse time. E aí eu falo primeiro, começa pela camada mais alta, a liderança. Primeiro, não adianta vir de baixo para cima. O movimento é outro, é de cima para baixo. Em empresas pequenas e médias, é o dono, né, Lorena, que tem que mudar o mindset dele. Porque também não adianta, ninguém mais acredita nesse estilo de liderança. Não, eu sou o dono, faz o que eu estou mandando. Eu não uso, não, mas você vai usar, eu não preciso usar. Cara, acaba, o teu projeto nasceu morto. Vamos dizer assim. E essa questão da transformação digital, né, de um universo tecnológico nas empresas, pressupõe que todo mundo está conectado. Então não adianta uma área só usar e a outra não usar. Então, quer dizer, cada vez mais as empresas vão trazer novas tecnologias, porque isso é um processo de evolução, né, da sociedade, das organizações. Sim. As empresas vão trazer mais tecnologia e os gestores são a alma desse processo, dessa cultura. Então, cabe ao gestor não só aprender a tecnologia para ele utilizar como ferramenta de liderança, mas também cabe a ele lidar com cada resistência. Não adianta só treinar a equipe na ferramenta. Tem que acompanhar, tem que checar se eles estão realmente utilizando, quais as dificuldades que eles estão tendo. Né? Qualquer gestor hoje, se você está aqui ouvindo hoje, você é gestor, você com certeza deve ter aí uma quantidade de atribuições interessantes. E se você parar para pensar o quanto no meio do caminho tem problema de comunicação. Eu pedi para você fazer, você ficou de fazer, não fez. O quanto tem retrabalho, erro, aquela história de cachorro com 2 donos que ninguém assume porque um achou que o outro fosse fazer. Quanto disso atrapalha a produtividade nas organizações e é simplesmente a falta de sistemática de gestão, né? E a ferramenta vem para ajudar nessa sistemática, para dar trilha, para dar clareza na informação. Então, a gente não pode pensar que somente desenvolvendo como líder uma boa capacidade de influência, de comunicação, só isso vai ser suficiente. A gente tem que usar de ferramental, né? E o líder 4.0, ele é um líder tecnológico. Ele entende que este primeiro aspecto, eu quero falar de 3, tá, Cláudia? Esse é o primeiro, Esse é o primeiro aspecto tecnológico. Esse é o primeiro aspecto. O líder 4.0, ele é o exemplo, guardião da cultura de transformação digital na empresa. Ele está disposto a aprender novas tecnologias, ele incentiva a equipe, ele dá suporte, apoio, ele traz o grupo junto para que novas tecnologias sejam implementadas nas empresas. Esse é o primeiro ponto. Inclusive, esse termo, né, 4.0, já é muito utilizado na indústria. E se você for... Indústria 4.0. A indústria 4.0. Se você for ver, daí o termo liderança 4.0 acabou vindo disso, né? Esses modismos de nome, de marca, mas que representa essa visão do digital, da transformação da tecnologia nas nossas empresas. Então, eu quero fazer um convite, que cada um de vocês reflita. Como é que você usa a tecnologia? Você usa com resistência ou você usa de forma fluida? Você gosta de aprender novas ferramentas, você se dedica a usar, ou você sente na primeira dificuldade que isso aqui não é prioridade, ou então você não coloca foco para aprender?
Você está não lá é no uma meio coisa tem o simples, meio né? do caminho também, viu, Lorena? Tem o povo que está no meio do caminho, não está lá nem cá, assim, está meio na dúvida. Ai, meu Deus do céu, onde que eu vou? Eu tô num momento bem interessante. Eu acho que a pandemia ajudou muito nesse sentido, a acelerar o processo de transformação digital. Acho não, tenho certeza, né? Porque quem tinha resistência, por exemplo, de comprar online, hoje já vê de outra forma. Vou fazer pergunta para Ai, vocês que estão aqui. Quem daqui tinha alguma resistência para comprar eu não online? tinha. Responde aí, sim ou não, gente? Sim ou não? Tinha ou não tinha Se ou resistência? não, Vamos alguém ver. tinha aí, vamos Vamos ver o ver. que o pessoal daqui vai falar. Tinha Vamos lá, gente, resistência. responde aí. Você tinha resistência para Eu não comprar tinha. online? Eu não tinha. Cláudia Já falou que não tinha. Vamos não ver. tinha, Aquela não. história, eu vou dar meus dados do meu cartão de crédito, vai, né? Ah, não, eu prefiro ir na loja, experimentar, não gosto do online, eu gosto de sentir, de pegar, de ver. E aí, gente, responde aí para nós, sim? Não, Não, ó, a olha, Marcela disse que não. Ó, tá dizendo não. que não. Eu A não. Yasmin não, né? A galerinha mais jovem. Cadê a galera dos 40 anos? A minha mãe tá aí assistindo. Eu acho que ela tem sim. Eu acho que eu nunca Olha comprei lá, nada online. a Bianca sim, a Bia sim, né? Olha, a Então Ana Beatriz veja, também sim. então agora a gente foi obrigado a usar o online, né? E quando a gente teve contato com o online, a gente viu, uau, não é um bicho de sete cabeças, é prático, tem muita forma legal, a gente foi aprendendo a usar as ferramentas de compra online, seja de compra de comida, seja de compra de outras coisas. E isso já quebrou muito paradigma. Por isso que hoje é possível a gente começar a falar no modelo de home office, né? Então vejam que a tendência de transformação digital das culturas das organizações usarem cada vez mais a tecnologia dentro dos processos de trabalho para otimizar processos vai fazer parte da realidade. E como é você como líder nesse sentido? O quanto você contribui para que esse modelo avance, evolua, né? Então, o líder 4.0, primeiro ponto, ele é o guardião da cultura do digital. Ele é o incentivador, o promotor de muitas mudanças nesse sentido. E se ele não é digital, ele está fazendo esforço para ser, né, Lorena? Está estudando para ser, está se informando, né? Está correndo atrás de virar digital. Tem coisas Eu que, como você, eu também, nessa pandemia, tive que desenvolver no susto, assim. No primeiro momento, a gente pega um baque, né? O primeiro baque foi assim, eu já fazia algumas coisas online, sim, até por causa de clientes na área da farmacêutica. Mas o volume, assim, tudo que era presencial virou online pra gente, né? Então, imagina você ter que pensar, transformar uma atividade que era presencial em online. Gente, eu sofri. Tinha dia que eu chorava aqui, gente, eu não sou Oi, criativa. Jesus. Eu achei que eu era criativa, eu não sou coisa nenhuma. Aí depois, gente, não vou deixar isso me vencer, não. Isso não vai me vencer, não. E aí eu falei, tem jeito sim, tem outro jeito de virar online. Porque a primeira coisa, gente, é do ser humano também, né, Lorena? É a negação. A gente vai negar. No processo de mudança, a gente entra em negação. Aí depois a gente, tá bom, não tem jeito, eu vou aceitar mesmo. Aí a gente vai para a guerra, né? Agora, esse líder que ficou parado no tempo, achando que, isso não vai dar em nada, não. Né? Ele resiste, como a Lorena falou, vai dar mau exemplo para o time. Se você não é digital, teu time não vai ser digital. Não vai ser. E olha, gente, falar aqui uma coisa para vocês. A Cláudia é espetáculo no online, assim como ela é espetáculo no presencial. Ela tem dado vários treinamentos online, o povo rasga de elogio. Além de ser uma instrutora maravilhosa no online, ela cria programas online, ó, espetáculo. Ó, você tá de parabéns, amiga. Coração. Nós criamos, né? Você quer dizer aí? Não, mas eu sou boa de criar, mas eu gosto mais do co-criar. O co-criar é melhor, quando você tem outra pessoa pensando, né? Eu não sou uma solitária pensante, eu não gosto. Eu gosto de equipe, de time, de troca. Para mim, esse é o mais produtivo. Você acabou de falar a segunda característica do líder 4.0. Gosta de co-criar. Trabalhar em equipe. Então, a segunda característica, a primeira que eu falei é quem encabeça, é guardião da cultura de transformação digital, tá, gente? Esse é o primeiro ponto aí da liderança 4.0. E o segundo ponto é essa capacidade de trabalhar em equipe, de trabalhar com um modelo de cocriação, de envolver as pessoas nas atividades, ser aquela pessoa que está o tempo todo buscando criar colaboração.
porque entende que a diversidade é fundamental e que os olhares distintos é que conseguem trazer para as melhores estratégias, né? Então, assim, aquele modelo hierarquizado de cada um na sua área, você faz o seu, eu faço o meu. Gente, quantas vezes nesses meus 20 e tantos anos, quase 30 anos de experiência profissional, eu não ouvi reclamações, dores das empresas de que o problema ali era que tinha um monte de ilha. Cada área é uma ilha. Quem já ouviu isso aí? É verdade ou não é, gente? Que isso acontece Feudo, demais né? nas empresas. É ilha, feudo. Tem não muito. É? Cada Muito. um defender do seu território, isso não é minha responsabilidade, é dele, né? A gente fez a nossa parte. Isso não existe mais. Isso não sustenta a performance. Então, o líder 4.0 é um que tem um olhar, detalhe, ele não só, e na assessoria em pessoas. Ela falou feudos, né? Isso aí. Feudos. Ele não só está olhando para a sua própria equipe de forma a trazer todo mundo para o debate, como ele olha para as outras áreas e fala, gente, vamos chamar aquela área e conversar junto e construir junto. Então, o líder 4.0, ele sabe que se não estiver trabalhando junto, se não for co-criado, não tem valor. Sabe por quê, gente? A gente tem que ser ágil. Se a gente não está alinhado, a gente fica travando no processo. É erro, é um que esperou o outro fazer e não fez. Então, quando existe cocriação, quando as equipes estão trabalhando juntas de forma colaborativa, as coisas fluem. E não só fluem com mais rapidez, mas com mais satisfação. Né? Com mais satisfação, porque o líder 4.0, ele sabe que as pessoas estão cada dia mais trabalhando porque elas compartilham de causas comuns. Porque elas se sentem parte de um propósito maior naquela empresa. Elas não estão somente mais trabalhando pelo salário. Claro que a gente quer ganhar bem, quer crescer e tal. Mas essa coisa de eu quero sentir parte de algo maior faz muita diferença. E quando a pessoa sente que está numa empresa que não compartilha dos seus mesmos valores, que não está contribuindo para um propósito maior, ela está indo ali só pelo dinheiro, pelo salário, isso tem prazo de validade, né? Então, esse e você sabe que 4.0... Isso que você está falando, Lorena, vai muito a nova geração, que as pessoas adoram falar mal da nova geração, mas é uma geração que necessita. Eu estou cansado de ouvir em treinamento. Esse pessoal novo, gente, para de falar. Para de falar isso, porque quanto mais você fala, mais crença limitante você cria, né? Mas é uma geração que gosta disso que você está falando do co-criar, porque fazer parte de algo, entender que você foi parte da solução, isso te orgulha. Olha, contribui um pouquinho para aquele projeto. Olha, as pessoas sempre, poxa, é legado, todo mundo quer. O Daniel Pink, no livro dele, que é Motivação, eu sempre erro o nome, não sei se é 3.0, Motivação 3.0, ele fala que são 3 coisas que movem o ser humano, né? Um deles é você entender que você faz parte de uma coisa maior, você trabalhou para a excelência de algo. Todos nós somos movidos à excelência. Aí tem algumas pessoas que vão falar assim, será? Todos nós. Todos nós temos isso. Só que o líder tem que aprender a despertar isso no time, né? Que é o que você está falando, co-criar. É colocar as pessoas para pensar junto. E nesse modelo, Lorena, que eu super acredito, você não desenvolve braço, você desenvolve cérebros, né? Eu falo que é o líder que... Entendeu o que eu falei? Você não... o co-criar, você faz a pessoa desenvolver o cérebro dela e não os braços. Vou dar um exemplo simples. Hoje aqui na minha casa, mais cedo, de manhã cedinho, né? Eu tô com uma pequena obrazinha, coisa à toa aqui de mudança de a casa de bombas, a piscina de lugar. E tinha os 2 funcionários trabalhando ali. E a engenheira que está cuidando desse trabalho, ela não estava aqui, estavam 2 funcionários trabalhando. Aí eu cheguei e falei assim, tá tudo certo? Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo fluindo bem? Tá tudo sob controle aí nesse trabalho? Aí um rapaz falou assim, então, mais ou menos. Eu falei, o que foi que aconteceu? Não, é porque tem esses canos aqui que eu não sei exatamente o que eles são. Então, eu tô meio em dúvida, não sei como é que faz. Eu disse, tá, mas e aí, como é que a gente pode resolver isso? Quem que você precisa para poder esclarecer? Tem que falar com o encanador. Então, peraí, vamos ligar para o encanador? Vamos. Liguei para o encanador. Encanador, olha só, a gente está aqui, a gente está vendo isso aqui. Como é que você acha que deve fazer? Quem sabe, aperta lá, vê não sei o quê. Tá, peraí, deixa eu olhar. A gente ficou ali uns 15 minutos e eles resolveram. E eu falei assim para eles, falei, olha, eu fico muito feliz que vocês estejam preocupados em fazer da melhor forma. Não sei se eles fariam se eu não tivesse ido lá, mas
né? Eu falei, estou muito feliz de saber que vocês estão cuidando para que essa obra fique legal, para que eu não tenha problemas no futuro, porque é muito importante isso para mim, né? Para eu ter tranquilidade, que eu não vou ter problema elétrico aqui na minha casa, segurança para mim, para a minha família. Então, caprichem aí, viu? Conto com vocês. Eu não era líder direta deles, claro que eu sou responsável, né? De forma geral, é a minha casa. Sim. Mas, assim, eles, você falou da excelência, né, amiga? Eles, Sim. se eu não tivesse ido lá perguntar, eu, sinceramente, não sei se eles teriam tido esse cuidado. Talvez não tivessem feito nada. Ah, vou fazer o que eu sei, o resto eu largo, né? Então, o que você falou, o líder tem que despertar isso neles. Quando eu cheguei lá e falei de quanto era importante aquilo ficar bem feito, sem problemas, pela minha segurança, eu vi que eles falaram, não, vamos lá, vamos resolver, vamos ligar para o encanador e vamos checar, né? Então, eu vejo que a liderança, ela tem que estimular as pessoas a buscarem o melhor. Porque, infelizmente, muitas pessoas querem trabalhar de forma confortável, né? Eu quero fazer aquilo mínimo necessário dentro das minhas obrigações. Porém, não é nesse lugar que a gente consegue o melhor, a excelência. A gente consegue a excelência quando a gente realmente busca a excelência. E o líder tem que olhar isso e falar, quem são as pessoas que têm que trabalhar junto? Né? E aí, fazendo uma conexão com o primeiro ponto da transformação digital, quando a gente usa a tecnologia para nos ajudar, fica muito mais fácil. Porque dentro de um projeto no Trello, no Monday, no Planner, a gente enxerga toda a nossa trilha, a gente enxerga a interconexão das pessoas em todos os projetos. Então, eu percebo que para eu concluir algo, eu vou ter que envolver a área B, a área C. Né? Então, essa segunda característica-chave da liderança 4.0 é a capacidade de formação realmente de projetos compartilhados, de envolver as pessoas e não deixar que haja feudos ou ilhas, né, na sua empresa. Isso é muito importante. E qual seria o terceiro ponto, então? Você separou 3 aí. O terceiro ponto é a antena para a inovação. Antena para a inovação. Eu falei de tecnologia como primeiro ponto, mas é uma liderança que precisa estar o tempo todo atualizada, informada, buscando informação do que está acontecendo no seu segmento, o que está acontecendo no mercado, precisa alimentar. A gente precisa ter essa visão, gente, porque nesse ritmo que as coisas mudam, quando a empresa demora demais a reagir, ela muitas vezes pode já não ter mercado nenhum para ela. Né? A gente falou no começo, né, Cláudia? Quantas empresas pequenas estão entrando e desbancando empresas muito grandes e sólidas. Né? Se a gente pensar o fenômeno dos bancos digitais, né, o que eles, a ameaça que eles representam? Eu tenho certeza que quando alguém falou para o dono de um desses grandes bancos, né, dessa possibilidade, o cara deve ter pensado assim, bobagem, isso aí não vai dar em nada, não. Isso aí é bolha da internet, sabe? Então, assim, a nossa abertura para a inovação, né? E esse cuidado que o líder tem que ter para não responder, isso não vai dar certo, isso não funciona aqui. Não, se der, você viajou, né? Além dele não poder ter esse comportamento, porque ele deve estimular a criatividade e a inovação na equipe, ele precisa ser o exemplo de alguém que pensa macro, de alguém que está conectado com o que está acontecendo e que traz essas provocações para a equipe abrir sua mente e pensar diferente. Isso é fundamental. Esse líder, você está falando de inovação, que me remete a uma característica também, que é essa pessoa tem que desenvolver tolerância ao erro, né, Lorena? Porque, naturalmente, equipes inovadoras, empresas que vão inovar, vai haver erro. Então, se você é aquela pessoa extremamente perfeccionista, que prefere fazer, ou faz o perfeito ou não faz, vai complicar, incentivar a capacidade de inovação das pessoas. Porque você acaba cerceando a criatividade das pessoas, né? Então, tem que ter muita atenção com essa questão da baixa tolerância a erro, não é isso? Eu acho que isso aqui é um equilíbrio da baixa tolerância a erro e do perfeccionismo. Né? São dois fatores que impedem a criatividade nas organizações, que impedem as pessoas e as empresas de inovarem. Né? Então, o perfeccionismo, porque nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, e a gente fica perdendo tempo com um negócio que já não faz mais diferença, que não vai ter impacto para o cliente. Nós estamos ali. Vamos lá, fazer antes o feito do que o perfeito. Antes o feito do que o perfeito, né? Então, saber assim, o que é essencial aqui e o que não precisa, que é firula, que realmente não vai ter impacto positivo nos resultados, né?
E a questão do erro, porque, assim, as pessoas, uma cultura organizacional é o resultado do conjunto de comportamentos que são vistos e percebidos naquele ambiente. Então, se a equipe fala, poxa, cada vez que eu falei, dei uma ideia. Eu levei uma do meu líder assim, ah, não, isso agora não. Ah, não, isso não dá. Ah, não, aquele fulano fez isso aí, deu um maior problema, então não quero mais saber disso aqui. Se as pessoas estão ouvindo isso o tempo todo, por que elas vão dar ideias? Por que elas vão colaborar com algo que pode ser arriscado na visão delas, né? Arriscar o erro. Então, assim, ontem eu fiz uma live, Cláudia, você não pôde porque você estava na sua live, mas eu fiz uma live muito legal com o Eduardo da Cia Sinfônica, né, que tem uma empresa de música fantástica, e ele fala que para ele todo funcionário tem que errar, que isso para ele é um critério de análise de performance. Eu assisti sim sua live, a sua live começou meia hora antes da minha, eu entrei, fiquei 15 minutos, depois tive que sair. Mas depois, se quiser, tá gravado ao vivo. Porque eu vi ele falando isso e falei, gente, cara interessante, né? Eu achei interessantíssimo. Espetacular. A visão que ele tem, o que ele inova no negócio dele, né? O que ele inova no negócio dele é muito legal. E é interessante porque eu lembro de conversar com ele mesmo antes da pandemia, o ano passado, e eu fui lá fazer uma conversa com ele, eu estava contratando ele para um evento da minha empresa. E ele começou a me contar das ideias que ele tinha de fazer aplicativo e músicos e fazer isso e fazer aquilo. Eu falei, Jesus, que cara visionário, né? Então, o líder 4.0 é um cara que está o tempo todo antenado com as possibilidades. O que é o futuro da minha organização, né? Para onde que essa organização está indo? Se a gente parar para pensar, gente, os negócios hoje mais bem-sucedidos são negócios recentes. Quantos anos tem as marcas aí que são extremamente valiosas, né? Como é que isso apareceu? Né? Como é que isso surgiu? Surgiu dessa ousadia, dessa reflexão, dessa vontade de realmente ser disruptivo. Então, o líder 4.0, ele provoca isso na sua área, porque ele tem a mente aberta para o novo, né? E está o tempo todo estimulando as pessoas para isso. Isso é essencial na liderança. Ó, o Rodrigo está falando aqui, já tive um diretor que dizia que preferia você errar lutando do que ser omisso. Bom pensamento esse do teu líder, né? Então, possivelmente com essa fala dele, era um cara que era bem flexível e incentivava as pessoas a inovarem. Que geralmente é assim, né, Lorena? Quando a pessoa tem esse mindset da inovação. E tem outra característica da questão da inovação que é importante. Você falou várias vezes aí. É uma pessoa curiosa. É aquela pessoa curiosa. Ela sabe que ela não sabe tudo. É a pessoa que tem um copo meio cheio. O copo dela não tá cheio, sempre tem um espaço para caber mais água, ela vai atrás, ela tem humildade, ela sabe fazer muito bem network, ela sabe, se ela não sabe, ela sabe para quem ela tem que perguntar. Via de regra, pessoas inovadoras têm um comportamento muito, como é que a gente fala? Perdi o termo, né? Mas o que eu percebo quando eu vejo uma pessoa, esse fulano tem de verdade essa competência desenvolvida que é a inovação. Você vê curiosidade nessa pessoa. Você vê nessa pessoa uma grande habilidade de flexibilidade. Naturalmente, ela é uma pessoa que faz network com muita facilidade mesmo, faz contatos, né? Para ela, na cabeça dela, não existe concorrência. Né? Então, ela enxerga o mundo de uma outra forma, que as pessoas estão conectadas, todo mundo está conectado. Eu conheço alguns empreendedores, CEOs, bem com essa cabeça de inovação. Que eu falei, cara, tem que tirar o chapéu para esse cara, porque é o cara que vai almoçar com, teoricamente, o concorrente dele. Vamos lá, vamos almoçar, né? Então, são pessoas com uma mente muito aberta. E sim, tem essa questão da flexibilidade não tão crítico. Como você falou, a criticidade em excesso, ela vai tolir as pessoas na questão da busca da inovação. E a questão que a gente tem que pensar é que essa mentalidade de abertura para o digital, trabalhar equipes colaborativas, ter um modelo mental inovador, isso não é, gente, só para gerente de marketing, gerente de venda, sabe? Isso é para gerente de produção, gerente financeiro, gerente de logística, gerente administrativo, coordenador de produção, sabe? É para qualquer pessoa numa posição de liderança, porque dentro daquela realidade, daquela área, vai haver muitas oportunidades para poder trabalhar esses aspectos, né? E a gente tem que olhar e começar a quebrar paradigmas. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas essa profissão aqui é uma profissão muito tradicional. Puxa vida, se você pensar, mesmo a profissão mais tradicional que existe, a de médico, né? Quantos médicos hoje estão trabalhando teleconsulta?
Coisa que Verdade. quando é que a gente ia imaginar que podia trabalhar a teleconsulta? Quantos médicos hoje perceberam que não adianta ele só ser um bom médico, ele tem que fazer um bom relacionamento com o cliente, ele tem que saber de marketing, ele tem que saber de mercado, ele tem que fazer um bom relacionamento com parceiros e fornecedores. Então, Perfeito. ele também tem que ser um bom líder para liderar, nem que seja a recepcionista dele, a secretária, né? Perfeito, Lorena, perfeito. Me fez lembrar agora, você falou do médico, me lembrei do meu nutrólogo, que ele tem essas características todas. Ele é totalmente digital, ele é jovem, mas não por isso não porque a gente também tem esse paradigma, médico bom é médico mais velho, né? Eu lembro da primeira consulta que eu fui com ele, não parecia a idade depois que eu descobri que ele tinha, eu dava até um pouco mais. Até porque ele sofreu muito preconceito no começo de carreira e ele começou a deixar a barba crescer e se vestia mais formal para parecer mais velho. E eu fui numa consulta com ele, ele me recebeu, abriu o PPT. Eu já achei diferente que ele abriu o PPT, Lorena. Eu falei, que isso, gente? PPT. Aí ele abre a roda da vida. Eu falei, gente, a roda da vida. Sabe que eu aqui tem informação e conte esse rapaz. Aí, antes dele falar de comida, ele não falou de comida, Lorena. Ele não falou nada. Ele perguntou como é que estava a minha vida amorosa, financeira, espiritual. Eu falei, gente. E eu fiquei, vou ver onde vai dar essa conversa aqui desse menino. E acabou e tudo, e falou, olha, a comida, você é o que você come. Entretanto, se as outras áreas da sua vida não estiver bem, você não vai sair bem desse processo de emagrecimento. E aí, depois eu fui acompanhar ele nas redes sociais. Ele tem quase 80 mil seguidores. Ele faz stories. Ele dá entrevista, ele falou que ele é arroz de live, que pode chamar ele para live que ele está indo. Que ele adora fazer live para falar de saúde, né? E ele fala de saúde de forma integrada. Eu falei, gente, como... E aí, há pouco tempo eu conheci ele numa clínica aqui de São Paulo. Agora ele já tem o próprio consultório dele. Ele saiu dessa clínica e montou o consultório dele. Quer dizer, ele trabalhando com técnicas inovadoras, trouxe coisa de fora, uns testes de DNA, que ele mesmo está representando, sabe? Eu falei, gente, olha só. Que é isso que você falou. Porque a gente está falando de liderança 4.0, gente, e não entenda que é só para quem está empregado numa empresa. Entenda que esse tema que a gente está falando, ele é muito mais abrangente, tem a ver com dono de empresa, tem a ver com profissional autônomo. Você que é profissional autônomo, você é líder de você mesmo, da sua profissão. Não é verdade, Lorena? Então, esses 3 ingredientes que a Lorena trouxe hoje para a gente, vale para o profissional que está dentro de uma empresa, vale para o empreendedor, vale para o profissional autônomo. Não é só para quem está sentado numa cadeira de gestor. Tô certo, eu gosto muito do que um professor da Fundação Dom Cabral, né, que a gente representa aqui no estado, a minha empresa representa, ele fala o seguinte, que a primeira liderança que a gente tem é a liderança da gente mesmo, né? Então essa é a mais difícil. É a liderança mais difícil que tem a nós mesmos. Você fala assim, hoje eu vou ficar tranquilo, hoje eu não vou estressar com nada, aí vem alguém dar um oi meio chato, você fala, ai, que cara grosso, mal educado, nem me cumprimentou direito. Pronto, né? Já começou o dia diferente. Então, liderar a si mesmo é o primeiro desafio, né, gente? Não é fácil liderar nós mesmos. A gente ter disciplina para fazer aquilo que a gente se programou, a gente ter disciplina para cumprir o planejamento, a gente ter consciência de como a gente está funcionando. Então, primeira grande dificuldade é liderar a si mesmo. Sabe qual que é a segunda pessoa mais difícil para liderar? Quem que é? Sabe quem que é, Cláudia? A segunda pessoa mais difícil? Que a gente tem que liderar primeiro é a gente. E a segunda, Sim. quem que é? Eu ia falar os filhos, Só que eu estiver aqui. Os filhos. Da vida pessoal, eu concordo. Acho que a primeira são os filhos. Não, mas na vida profissional, a segunda mais difícil de liderar, sabe quem que é? O chefe. É verdade. E a gente tem que liderar o chefe. Ó, meus liderados que estão aqui nessa live, já fiquem sabendo que vocês têm que me liderar também, né, galera? Eu tenho orgulho de dizer que eu liderei muitos chefes meus. Então, mas o que é liderar o chefe? É pautar o chefe de quais são as prioridades, né? É influenciar o chefe para que ele entenda como é que está o nosso contexto, quais são nossas ideias, vender nossos projetos. Temos até um programa dentro da Step U que chama Fale e Inspire, que é um programa para quem quer influenciar. Quem não conhece os programas da Step U, gente, está perdendo tempo e oportunidade. A gente tem programas maravilhosos. Vai lá no nosso site, olha que lindo. Lá, tem um monte de programa legal lá para vocês acessarem. Então, assim, gente bonita. Segundo, assim, então olha só, primeiro mais difícil de liderar é a si mesmo.
Segundo mais difícil de liderar é o chefe, mais importante, tá? É mais difícil e importante. Terceiro mais difícil e mais importante de liderar são os pares. Por quê? Por quê, gente? Porque não tem uma autoridade, né? A gente tem que influenciar. Então, a gente tem que ser firme, chamar, trazer junto, reconhecer, enfim, pedir ajuda, né? E o quarto mais importante, mais difícil é a equipe para baixo. E o que eu acho interessante, Cláudia, é que todo mundo acha que liderança como é que eu tenho que lidar com a minha equipe? Não é só isso, né? Quando a gente aprende a liderar, a gente aprende a usar os nossos recursos para influenciar todas as pessoas que estão à nossa volta. Começando por nós mesmos, porque liderar a si mesmo é um puta desafio, desculpando o palavrão aí, mas é um baita desafio. Depois, aprender a liderar o chefe, porque a gente precisa liderar o nosso chefe e fazer com que ele entenda nossa sistemática, nossas necessidades, né, as nossas dificuldades. Ele enxerga para baixo que ele não está vendo, porque conforme a gente vai subindo, eu até falei ontem no curso que eu estava dando, gente, poder é solitário. Então, quanto mais eu subo na hierarquia, menos eu vou conseguir enxergar, talvez, para baixo. E eu fico também, com meus pensamentos ali. Então, esse negócio do liderar para cima é extremamente importante que você está falando. Como você é convincente? Primeiro, você quer vender algum projeto, você tem que conversar a língua do outro, né, Lorena? Então, como é a linguagem da Lorena? Quem está assistindo a Lorena lá? De que forma a Lorena vai comprar um projeto meu? Cara, você tem que se adequar à linguagem dela, que é de performance. Não pergunta, né? Que o povo vai responder. Chegar lá e falar com a Lorena, tem que mostrar... Hoje eu cheguei lá com a Lorena, gente. Vocês têm que falar o quê? Falar de forma pragmática com ela. Isso, o benefício é esse, o risco é esse. Ok, aí você vai convencê-la. Né? Não me mande um áudio de mais de 1 minuto que eu não vou escutar. Mas, gente, a liderança 4.0 é uma liderança extremamente antenada. Esse é um ponto importante, né? É uma liderança que está antenada consigo própria. Então, eu sei o que está acontecendo comigo. Eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei dos meus valores. Eu sei das minhas necessidades. Eu sei que eu estou fazendo exatamente o que eu gostaria de fazer. Né? Então, eu estou olhando para mim, falando, eu estou onde eu deveria estar, fazendo o que eu deveria fazer, o que eu gostaria. Isso está me suprindo emocionalmente. Essa é a primeira coisa. Segundo ponto, é uma liderança que está conectada com o mundo externo, com novas tecnologias, com novas ferramentas, com novas metodologias de trabalho, com novos insights que o ambiente está dando para mostrar que tem mudança batendo na porta. Né? Uma liderança que está olhando para todo o contexto. Ela não está olhando só para a necessidade dela, para os indicadores dela, para o resultado dela. Perfeito. Ela está antenada com o que está acontecendo no mundo, ela está pensando o que eu preciso ajustar nas estratégias da nossa empresa, da nossa área, para a gente poder fazer frente a todas essas mudanças que estão acontecendo no cenário. E é uma liderança que está olhando para o indivíduo. Ela olha para si, ela olha para o todo e ela olha para o indivíduo, para quem está na frente dela, para compreender o que essas pessoas precisam, como ele pode ser mais influente para trazer a equipe para perto, como ele pode ser influente para trazer a outra área para perto, para ver a cocriação e colaboração. Né? E eu percebo assim, Cláudia, quanto mais a gente desenvolve essa antena, essa capacidade de perceber o que está acontecendo conosco e com o outro e com o universo, mais a gente performa de forma leve, fluida, satisfatória e com resultados, né? Quando a gente se fecha muito em si mesmo, né? Quando a gente fica muito olhando só para o que eu preciso, o que eu quero, o que a minha equipe quer, né? Quando a gente fica só neste olhar, a gente desconecta com o resto. Se eu olho só para fora, só para que o cenário, o universo está pedindo e não olho para mim, daqui a pouco eu estou desconectado da minha essência e fico depressiva. Se eu olho só o que as outras pessoas precisam e não olho para o que o cenário do mercado está mostrando, eu posso perder o time de uma mudança. Vejam que são 3 componentes do sucesso. O olhar para dentro, o olhar para o indivíduo, para o outro, o olhar para o mercado, né? Então, a liderança 4.0 é extremamente antenada para tudo que está acontecendo dentro e fora do ambiente dela. Perfeito. Lorena, a gente só tem agora 5 minutinhos para finalizar. E eu até te perguntar, fiquei pensando aqui, será que a gente
eu fiquei pensando, será que a gente não tem nenhuma dica de leitura para quem está olhando a gente aqui, assistindo a gente hoje? Conseguiu pensar em alguma coisa para indicar para o pessoal que está nos ouvindo? Eu tenho até uma para dar, porque inclusive esse livro ele foi lançado antes da pandemia, mas se você ler, você vai ver que ele é muito pertinente, que é As Organizações Exponenciais, tá? Ele não fala diretamente de liderança, mas ele fala muito do comportamento da gente, como a gente deveria trabalhar mais os nossos comportamentos para esse mundo que está aí pela frente. E muita coisa que ele fala no livro, nas organizações exponenciais, se anteciparam, porque ele jogava assim para 10 anos, sabe? Do livro. Você lê daqui a 10 anos, não sei o quê. Então, a pandemia antecipou muita coisa. Que eu lembre agora. Você tem algum aí que você pode indicar para as pessoas lerem? Eu estou pensando aqui, inclusive olhando aqui, né, os livros atrás de mim para ver o que eu posso indicar, porque é tanto livro que a gente lê, né? E que realmente tem oportunidade para trabalhar. Lembrei de outro. Lembra aí, então. Eu tô olhando aqui, gente, porque agora fui aqui, pego de surpresa aqui. A gente não combinou isso, mas esse aqui, né, do Val, muito bom, as 21 lições, né, para o século XXI, tá, gente? É ótimo esse livro também, tá? Eu tô aqui pensando o que seria interessante nesta visão, né? Eu acho que os livros de liderança 4.0, eu não sei, eu não tô lembrando do autor agora. Pediram para mostrar a capa. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Muito bom. Ok? Eu acho que depende muito de quem tá... De qual é a posição que a pessoa está, né? Dependendo de onde... Não faz mal não, gente. A Lorena vai escrever um artigo depois, a gente põe no blog e vocês vão poder ler um pouco mais a respeito desse assunto. Olha eu te colocando na fogueira, Lorena. Nem tem dó. Ó, esse livro aqui é muito legal para quem não é empresário, né? Mas quem quer pensar em trabalhar a questão da carreira e olhar para frente, olhar para o futuro, gente. Ó, esse livro do Kaplan, Conduz a Sua Carreira, tá? É muito legal, é super prático esse livro. Ajuda demais nessas reflexões de desenvolvimento e estratégia. Para quem é empreendedor, tem negócio, eu super recomendo esse livro aqui, ó, O Mito do Empreendedor. É um livro espetacular que ajuda demais, tá? A trabalhar isso tudo. Agora, eu quero sugerir para quem tiver condição, né, gente? Talvez seja um projeto de vida para você, você possa economizar para um dia ter essa experiência de ir para o Vale do Silício. Eu fui para lá, né? O ano passado eu fiz uma imersão lá de 10 dias e para mim foi assim, sabe, sensacional. O que eu vi lá, o que eu conheci no Vale do Silício, os exemplos de inovação em processos, inovação em modelo de negócios, inovação em produtos. Eu conheci o caso da Netflix, sabe? A Netflix é uma empresa espetacular, de uma cultura 2 minutos, completamente inovadora. 2 minutos para acabar. 2 minutos para acabar. Então, vale muito a pena colocar no seu projeto de vida, economizar, fazer um plano realmente para conhecer o Vale do Silício, viu? Porque ali, agora, antes disso, tem que falar inglês, né? Se bem que essa imersão que eu fui, ela é uma imersão que era em português. Então, dá para ir também quem não sabe. Tem excursões que levam a gente. Gente, Lorena, obrigada. Obrigada por compartilhar conosco. Gente, se liga nos nossos canais, no blog, nos nossos podcasts. Tem muito conteúdo gratuito para você poder se trabalhar, focar em você e na sua carreira, tá? Nos acompanhe pelas nossas redes sociais. Sempre vai ter uma novidade. Lorena, muito obrigada, viu? Tá bom, querida. Foi muito bom falar com você, como sempre. Adoro. E assim, gente, se você ouviu alguma coisa que acha que alguém mais tem que ouvir, não esquece de compartilhar a live, que vai ficar no feed. E aguardem que teremos novidades maravilhosas na Step U, algo muito bom que está vindo por aí. Lançamento. Logo vocês vão ser informados. Isso aí. Gente, beijo, obrigada, boa noite. Gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo, obrigada. tchau.